Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Mensagem Espírita. Rogamos a Deus que nos abençoe, que Jesus esteja no seu coração, no seu lar, na sua família, na sua vida, na nossa vida. Hoje nós vamos falar aqui sobre a formação dos seres vivos. Vamos ler o item 43 do Livro dos Espíritos, que nos diz assim, pergunta de Kardec: quando começou a Terra a ser povoada? A resposta: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Vamos falar um pouquinho sobre este item. Kardec pergunta como começou, né, a Terra a ser povoada. E os espíritos não respondem simplesmente de ser povoada pelos seres humanos, mas ser povoadas por seres vivos. Nós sabemos, de acordo com a ciência, que o nosso planeta Terra conta com 4 bilhões e 400 milhões de anos. Desde o seu desprendimento, né, do Sol, estando no espaço como uma bola de fogo, né, e com o tempo, o processo de resfriamento, até que as águas fossem se localizando, constituindo-se em oceanos e rios, os primeiros vegetais. Então, já tudo com uma preparação. Diz o Emmanuel no livro A Caminho da Luz que Jesus esteve no orbe terrestre nesse momento, com seus engenheiros siderais, seus colaboradores, semeando a mônada, que é a origem da vida. Então, nessa acomodação, nessa preparação, surgem as primeiras moléculas, os primeiros vegetais, os primeiros seres viventes. Isso, cada coisa numa era de milhões de anos. Os seres viventes, até chegarmos aos pré-históricos, que muitas vezes nós ouvimos falar a Bíblia é a palavra de Deus. E está lá no Gênesis, como é que a Terra foi formada, de acordo com o que escreveu o texto, e fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Se a gente ler corretamente, é o Espírito de Deus, não era Deus. É o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Significa, o princípio da vida já estava ali colocado. E no processo de evolução, e quando nós falamos em evolução, vale lembrar a contenda, talvez no bom sentido, não sei, mas das duas correntes, os criacionistas e os evolucionistas. Aqueles que acham que Deus criou tudo pronto, o homem no jeitinho que somos, e aqueles que acham que nós evoluímos. Nós somos da corrente da criação e da evolução. Certa vez me perguntaram, o que o senhor acha
Nós fomos criados ou fomos evoluídos? Nós fomos criados para evoluir. É uma guerrinha desnecessária. Basta entender esse processo divino. E ali, de eras e eras, do vegetal, os primeiros seres viventes, desse processo evolutivo dos seres viventes, até os pré-históricos. Pelo que sabemos, os pré-históricos desapareceram do mundo, né, do nosso planeta, há mais de 100 milhões de anos. E somente há 1.800.000 anos é que nós vamos começar a perceber a presença do homem, ainda de forma rudimentar, ainda quase que andando com as duas pernas e as duas mãos, para não falarmos como quadrúpedes, né? Mas ainda saindo, tirando as mãos do solo. E são lá os Homo erectus. E vamos evoluindo até chegarmos ao Homo habilis. Isso de 1.800.000 anos até os 500.000 anos, esse processo. Depois, esse Homo habilis vai desenvolvendo até o homem de Neandertal, aproximadamente 350.000 anos da nossa era, já com postura humana, bem parecido com o nosso tempo, já lutando, né, com mais astúcia, eu diria, com mais inteligência para a sua sobrevivência. Isso vem num processo de evolução do 350.000 anos até aproximadamente 30.000 anos, quando então nós observamos a presença do Homo sapiens, que na sua evolução, ali pelos há 10.000 anos, já se organiza como sociedade. É aí que começam os nossos problemas, porque o homem começa a se organizar e acumular grãos, a domesticar animais e a trazer para si os problemas de saúde, as enfermidades. Mas o homem nesse processo de evolução. Portanto, a nossa civilização tem aproximadamente 10.000 anos. Aí, no item seguinte, Allan Kardec questiona: de onde vieram para a Terra os seres vivos? A resposta dos espíritos: a Terra lhes continha os germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Vejamos que vale a pena refletir, analisar, né? Desde, como dissemos inicialmente, desde que Deus permitiu esse desdobramento, o desmembramento, melhor dizendo, do Sol, né? Essa bola de fogo, né, a nebulosa,
e até o seu resfriamento, até a condição dos primeiros seres viventes, esse princípio da vida já existia. Então, e até chegar aos nossos dias e nos projetando ao futuro, cada dia crescendo um pouquinho, cada aprendizado que nós obtemos é uma claridadezinha a mais na luzerna que somos, até um dia chegarmos à condição de espíritos puros. Todos nós chegaremos, tá? Então, às vezes alguém diz, ele está falando que todos nós vamos para o céu, e que aqueles que forem condenados no juízo final. É interessante nós falarmos um pouquinho sobre isso, porque aqueles que pregam a existência do inferno, a condenação eterna daqueles que são maus, eles também pregam uma passagem interessante, quando Pedro pergunta a Jesus, Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem? Até 7 vezes? E Jesus diz, não, Pedro, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Vamos observar, refletir um pouco. Pedro era espírito perfeito? Não. Mas porque ele, que não era perfeito, tinha que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Enquanto Deus, que é a perfeição por excelência, não nos perdoa. Certo? Dá para pensarmos um pouco, refletirmos. Sim, mas então se você comete um crime, como é que fica? Você paga o crime que você cometeu, seja ele o crime que for. Nós somos donos da nossa vida, mas responderemos por aquilo que nós praticamos. É importante analisarmos esse ponto. Deus nos dá todas as oportunidades. O que vamos fazer delas? Criar degraus, construir degraus para cima, para subirmos? Ou vamos nos acomodar? Só que aquele que se acomoda, quando vem a tempestade, o afoga, leva consigo, até que ele aprenda a se libertar. Então essa é a proposta. Deus não nos perdoa. Deus nos dá a oportunidade para que nós nos perdoemos, superando as nossas deficiências, amando o nosso próximo. Nada evolui moralmente, espiritualmente, sem a presença do amor. Então, o Livro dos Espíritos vem nos trazer esses ensinamentos maravilhosos. O que nós somos? Como é que nós chegamos até aqui? O que seremos daqui a algum tempo? Faremos o caminho reto? Ou contornaremos as montanhas, deixando esse caminho mais longo, arriscando mais com as feras do caminho? Depende de nós. Por essa razão, queridos amigos, companheiros, é que nós nos propomos ao estudo, nos propomos a buscar no Mestre Jesus o que há de melhor. E o que é de melhor de Jesus é o seu ensinamento,
o seu Evangelho de luz, a oportunidade que nós temos para conhecê-lo e com ele crescermos. Jesus não vem nos buscar para segui-lo, mas ele diz: se quiserdes me seguir, coloque a tua cruz às costas. Somos nós que temos que buscá-lo. Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Batei e a porta se abrir-se-lhe-á. É assim que nós estudamos a doutrina espírita. O livro dos Espíritos, a enfatizar para nós o que somos, e o Evangelho do Mestre Jesus, para nos ensinar como seremos e como haveremos de ser. Queridos amigos, companheiros de jornada, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco e até o próximo programa. Muita paz.